Paquitos e Paquitas, muitíssimo bom dia, boa quinta-feira para vocês. Como é que vocês estão? Gente, ó, sem muita enrolação, na aula de hoje nós vamos estudar o lançamento oblíquo, que vocês podem encontrar em alguns vídeos de YouTube, em alguns livros, em algumas apostilas, com o nome de lançamento de projéteis, tá? Então, se vocês pegam algumas videoaulas, se vocês pegam alguns livros, se vocês pegam algumas apostilas, vocês encontram lá naqueles materiais o conteúdo de lançamento de projéteis, é o mesmo conteúdo que nós chamamos de lançamento oblíquo. Beleza? Então, na aula de hoje, a gente vai tentar entender como é que funciona esse tal lançamento oblíquo. E aí eu preciso que vocês prestem muita atenção nessa situação aqui. Vê se vocês entendem. Imaginem que eu sou um jogador de futebol e eu quero chutar uma bola de um ponto do campo até um outro ponto do campo. Por exemplo, ó, eu sou aí um goleiro e eu vou cobrar um tiro de meta, tá? Eu sou goleiro e aí eu vou cobrar um tiro de meta. Eu coloco lá a bola na marca do tiro de meta. Para quem não sabe, tiro de meta é quando o goleiro bota a bola na área dele e dá aquele pancadão, né? Que a bola vai lá longe. Então eu sou o goleiro, eu coloquei a bola lá na marca do tiro de meta e dei um chute nela. Ô, gente, vocês concordam que quando eu chutar essa bola, vocês concordam que essa bola vai descrever essa trajetória aqui até retornar para o chão? Então, perceba, eu chuto a bola, e nisso que eu chuto a bola descreve essa trajetória até retornar para o chão. Essa trajetória aqui que vocês conhecem como trajetória parabólica, né? A trajetória que a bola está descrevendo aqui no ar é uma trajetória parabólica. Então, a bola está aqui, eu chuto ela vai descrever uma trajetória parabólica no ar até retornar para o chão. A questão é, vocês concordam comigo que quando eu chutar a bola vai sair do chão com uma certa velocidade? Faz sentido para vocês? Quando eu chutar a bola vai sair do chão com uma certa velocidade. E essa velocidade com a qual a bola vai sair do chão, eu vou chamar de VO. Beleza? VO é a velocidade com a qual a bola está saindo do chão. É a velocidade inicial, é a velocidade que a bola vai ter no início do movimento. Então, eu chuto a bola, e nisso que eu chuto a bola, ela passa a se mover com uma certa velocidade que eu chamo de velocidade VO, tá? Então, VO é a velocidade inicial da bola. É a velocidade da bola no momento em que eu chutei ela. No momento em que eu chuto a bola, ela vai sair do chão com uma certa velocidade que eu chamo de VO. Então, VO é a velocidade inicial da bola. É a velocidade que a bola vai ter no momento em que eu chutar ela, no momento em que ela iniciar o movimento, tá? Só que vocês percebem aqui que esse vetor, porque isso aqui é um vetor, né? Gente, como eu já falei para vocês, em breve eu vou colocar lá na plataforma a aula gravada de vetores e cinemática vetorial. Assim que eu concluir as aulas de lançamento oblíquo, tá? Eu vou subir lá na plataforma para vocês as aulas de vetores e cinemática vetorial. E aí depois a gente começa movimento circular uniforme. Beleza? Mas eu quero que vocês entendam que isso aqui é um vetor. Vocês concordam que esse vetor, ele forma aqui um ângulo θ com o chão? Vocês conseguem perceber isso? Está aqui o chão, né? Dá para perceber que esse vetor está formando um ângulo com o chão? É tipo assim, ó. Isso é o chão e o vetor está aqui, ó. Esse vetor não está formando um ângulo com o chão? Esse ângulo eu chamei de θ. Ô, gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando duas semirretas têm a mesma inclinação
nós dizemos que essas semirretas são o quê? Pensa aí. Quando duas semirretas têm a mesma inclinação, nós dizemos que essas semirretas são o quê? Que as duas semirretas são o quê? Duas semirretas que têm a mesma inclinação. Elas são o quê? Paralelas, né? Duas semirretas que têm a mesma inclinação são semirretas paralelas. Se duas semirretas se cruzam e formam um ângulo de 90 graus, elas são o quê? Perpendiculares, né? Então, duas semirretas que têm a mesma inclinação são semirretas paralelas. Duas semirretas que se cruzam e formam um ângulo de 90 graus são semirretas perpendiculares. E quando duas semirretas se cruzam, formando um ângulo qualquer, um ângulo diferente de 90 graus, nós dizemos que elas são oblíquas, tá? Então, se você pegar duas semirretas e essas duas semirretas têm a mesma inclinação, elas são paralelas. Se você pega duas semirretas e elas se cruzam formando ângulos de 90 graus, elas são perpendiculares. E se elas se cruzam formando ângulos diferentes de ângulos de 90 graus, elas são oblíquas. Por isso que esse lançamento ele é chamado de lançamento oblíquo. Porque no momento em que a velocidade, no momento em que a bola foi chutada, o vetor velocidade forma um ângulo qualquer aqui no chão, tá? São duas semirretas que são oblíquas, tá? Ô, Yuri, mas poderia acontecer dessas semirretas serem perpendiculares? Poderia. Mas vê se vocês entendem, ó. Se essas semirretas fossem perpendiculares, a minha velocidade inicial não ia apontar completamente para cima, então eu não ia ter um lançamento oblíquo, né? Eu ia ter um lançamento vertical. Isso faz sentido para vocês? Faz sentido o porquê que esse lançamento é chamado de lançamento oblíquo? Porque o vetor velocidade inicial, ele é oblíquo ao chão, tá? Ele vai ser oblíquo ao plano. Só que aí o que é que vai acontecer? Vê se vocês entendem. Eu vou pegar esse vetor velocidade e eu vou decompor ele em dois vetores. Isso vai ficar mais claro para vocês quando subir lá na plataforma a aula de vetores e explicar para vocês o que é uma decomposição vetorial. Vou subir lá na semana que vem na plataforma uma aula sobre vetores. E nessa aula sobre vetores eu vou explicar lá um tópico chamado de decomposição vetorial. E aí, quando vocês estudarem esse tópico de decomposição vetorial, vai fazer mais sentido para vocês o que eu vou fazer aqui agora. Mas vocês vão ver que vocês não vão ter dificuldade de entender o que é que eu vou fazer aqui agora, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa velocidade inicial e eu vou decompor ela. Como assim decompor? É como se eu pegasse essa velocidade inicial e separasse ela em duas velocidades, uma na horizontal e uma na vertical. Então, presta atenção. Eu vou pegar essa velocidade inicial aqui e vou decompor ela em uma velocidade na horizontal, tá? E em uma velocidade na vertical. Como assim decompor? Gente, é como se eu estivesse pegando a velocidade e dividindo em duas. Tá vendo a minha velocidade que está assim? Eu vou dividir ela em uma na horizontal e em uma na vertical. Então, decompor a velocidade seria basicamente dividir essa velocidade em duas. É como se eu pegasse essa velocidade de verde e fosse separar ela em duas velocidades. Faz sentido isso para vocês? Isso aqui faz sentido para vocês? É como se eu fosse pegar essa velocidade de verde e, ó, separasse ela em outras duas. Uma na horizontal, que eu vou chamar de VOX, e uma na vertical, que eu vou chamar de VOY. Uma na horizontal, que eu chamei de VOX, e uma na vertical, que eu vou chamar de VOY. Porque a gente sabe que X vem da ideia do eixo X lá do plano cartesiano, né? Que é horizontal.
E y vem da ideia do eixo y lá do plano cartesiano, que é vertical. Então, o que eu fiz aqui foi pegar essa velocidade inicial e separá-la em duas velocidades. Eu peguei essa velocidade inicial e dividi ela em outras duas velocidades. Uma na horizontal, que eu chamei de VOX, e uma na vertical, que eu chamei de VOY. Então, VOX é a componente horizontal da velocidade do objeto, da velocidade da bola. E VOY é a componente vertical da velocidade da bola. Só que como é que eu faço para encontrar os valores de VOX e VOY? Como é que eu descubro quanto vale VOX e quanto vale VOY? Vou dar um macete aqui para vocês. Olha para esse ângulo aqui, que é o ângulo de lançamento. Gente, o vetor VOX, ele está com o ângulo ou ele está sem o ângulo? Esse vetor VOX, ele está com o ângulo ou ele está sem o ângulo? O vetor VOX. Ele está com o ângulo ou sem o ângulo? Está com o ângulo. Ó a dica. Quando o vetor está com o ângulo, eu uso cosseno. Com cosseno. Quando o vetor está sem o ângulo, eu uso seno. Quando está com o ângulo, eu uso cosseno. Quando está sem o ângulo, eu uso seno. Porque isso aqui é um macete que eu estou passando para vocês. Tem muitas questões em que nós vamos pegar vetores, principalmente forças, e a gente vai ter que decompor esses vetores. E o aluno sempre fica na dúvida. Ô, Yuri, quando é que eu uso cosseno, quando é que eu uso seno? Eu sempre me confundo quando é que eu tenho que usar cosseno, quando é que eu tenho que usar seno. E aí vem a dica. VOX não está colado com o ângulo, eu uso cosseno. Então, Vx vai ser a minha velocidade inicial, VO, multiplicado pelo cosseno do ângulo. Agora, vocês concordam que VOY está sem o ângulo? VOY está sem o ângulo. Então, VOY vai ser VO vezes o seno, porque quando está com o ângulo, eu uso cosseno. Então, sem o ângulo, eu uso seno. Faz sentido para vocês porque VOX é VO cosseno e VOY é VO seno? Até então faz sentido para vocês? Faz sentido para vocês até então? Beleza. Há uma coisa que é interessante, tá, gente? Eu vou pegar esse desenho aqui e vou trazer ele para cá só para vocês enxergarem uma coisa. Eu teria aqui VO, e aí eu peguei VO e eu decompus ele, eu dividi ele em outros dois vetores, né? Em uma velocidade horizontal, que eu chamei de VOX, e em uma velocidade vertical, né? Que eu chamei de VOY. Tá? Então, eu peguei a velocidade VO e separei ela em duas, dividi em duas. Uma na horizontal, que é VOX, e uma na vertical, que é VOY. Agora, que interessante. A questão me deu esse ângulo aqui, né? A questão me deu esse ângulo aqui. Θ. A gente já viu que VOX está com o ângulo θ. Então, VOX seria o valor de VO vezes o cosseno desse ângulo. E VOY está sem o ângulo θ. Então, VOY seria o valor de VO vezes o seno desse ângulo. Agora, a questão é, e se a questão, por algum acaso, ao invés de me dar esse ângulo θ, que é o ângulo formado entre VO e a horizontal, e se a questão, ao invés de θ, me desse esse ângulo aqui, alfa? Porque perceba, θ é o ângulo que a velocidade da bola forma com a horizontal. Mas e se ao invés da questão me der θ, e se a questão me desse alfa, que é o ângulo que ela forma com a vertical? Aí muda, né? VOY não está com o ângulo alfa?
Então, VOY seria VO vezes o cosseno de alfa. E VOX não está sem o ângulo alfa? Então, VOX seria VO vezes o seno de alfa. É importante que você entenda que alfa e teta são complementares. A soma desses ângulos é quanto? 90 graus. Então, se teta fosse, por exemplo, 30 graus, a alfa seria quanto? 60. Só que vocês aprendem lá na trigonometria que quando dois ângulos são complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Então, isso acaba não interferindo no cálculo, né? Faz sentido para vocês? É muito difícil a questão de dar esse ângulo aqui, mas vai que, né? Melhor tomar cuidado com essa situação. Beleza? Então, essa é a primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Agora, outra coisa que eu quero que vocês percebam. Depois disso, a bolinha começa a descrever essa trajetória aqui, né? O jogador chuta a bola e a bola passa a descrever essa trajetória. Gente, essa trajetória é uma trajetória parabólica, tá? Essa trajetória é uma trajetória parabólica. Tranquilo? Então a bola vai fazendo isso aqui, até que ela finalmente retorna no chão. E aí eu quero fazer uma pergunta a vocês. Primeira coisa que eu quero fazer para vocês. Se eu chutei a bola para cima, por que que depois de um certo tempo ela desce? Eu chutei ela para cima. Por que que depois de um certo tempo ela vai descer? E aí? Chutei a bola para cima. Por que que depois de um certo tempo ela desce? Por conta da gravidade? Não seria outra resposta, não? Por causa do peso dele, né? O peso que seria a força gravitacional. Então, por que que a bolinha sobe e depois desce? Por conta do peso dela. A bolinha sobe e depois desce por conta do peso dela. Lembre que o peso de um objeto é a força de atração gravitacional que a Terra está exercendo sobre aquele objeto. Então, aquele objeto sobe, mas por conta da atração gravitacional que a Terra está exercendo nele, que é o peso dele, a tendência dele é descer. Lembre, se a gente desprezar a resistência do ar, em qualquer lançamento, seja ele um lançamento vertical, horizontal ou oblíquo, a força resultante sobre o objeto é a força-peso. Então, qualquer lançamento, a força resultante sobre o objeto é a força-peso, porque é ela que vai fazer o objeto retornar para o chão. Beleza? Aí a gente sabe que esse peso ele está diretamente associado à gravidade, né? A gravidade, que é uma aceleração, lembre disso. A gravidade é uma aceleração. Suave? Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês concordam que quando a bolinha executa esse movimento, ela está executando, na verdade, dois movimentos? Ela está executando um movimento na horizontal, porque ela está indo para frente, e um movimento na vertical, porque ela vai subir e depois descer. Faz sentido para vocês isso? Essa bolinha, ela está executando dois movimentos. Um movimento na horizontal, porque ela está indo para frente, e um movimento na vertical, porque ela vai subir e depois descer. E como o Enzo já pontuou aí, isso é uma composição de movimentos, realmente. O lançamento oblíquo é uma composição de movimentos. Por que que é uma composição de movimentos? Porque essa bola, ela está executando dois movimentos ao mesmo tempo. Um movimento na horizontal, porque ela está se deslocando para frente, e um movimento na vertical, porque ela vai subir e depois descer. E a gente sabe que esses movimentos, eles são perpendiculares entre si e também são simultâneos. E se dois movimentos são perpendiculares entre si e simultâneos, esses movimentos são independentes. Então, eu posso analisar eles aí de maneira separada. O que é que eu quero que vocês entendam? Gente, a gravidade, ela é uma aceleração. A gravidade é uma aceleração, né? A aceleração gravitacional. Essa gravidade, como ela é uma aceleração, qual é a função dela? Variar o valor da velocidade, né? A gravidade é uma aceleração.
Se a gravidade é uma aceleração, a função dela é o quê? Variar o valor da velocidade. A pergunta que eu faço a vocês é: a gravidade consegue variar o valor da velocidade horizontal? A gravidade consegue variar o valor da velocidade horizontal? Não, porque a gravidade é vertical e essa velocidade é horizontal. Se a gravidade não consegue variar o valor da velocidade horizontal, o que é que eu posso presumir sobre o valor dessa velocidade horizontal? O que é que eu posso presumir aqui sobre o valor dessa velocidade horizontal? Se a gravidade não consegue alterar o valor dela. O que é que eu posso presumir sobre o valor dela? E aí, que o valor dela é constante, né? E se o valor dela é constante, quer dizer que na horizontal, essa bolinha estaria em MU. Na horizontal, a bolinha estaria em movimento uniforme, que nem era no lançamento horizontal. Lembra que no lançamento horizontal, a velocidade horizontal era constante? Então, o lançamento horizontal, ele era uma composição de dois movimentos. Um movimento uniforme na horizontal e uma queda livre na vertical. Como a gravidade não consegue alterar o valor da velocidade horizontal, ela vai se manter constante aí durante todo o movimento. Ela se mantém constante durante todo o movimento. Então, é como se na horizontal esse objeto estivesse em movimento uniforme. Agora, na vertical, eu sei que durante a subida, a velocidade vertical, ela aponta para onde? Para cima. E durante a descida, a velocidade vertical aponta para baixo, tá? Durante a subida, a velocidade vertical aponta para cima e durante a descida, ela aponta para baixo. A pergunta é: a velocidade horizontal, ela vai sofrer influência da gravidade? A velocidade horizontal, ela sofre influência da gravidade? Ou, desculpa, a velocidade horizontal não. A velocidade vertical, ela sofre influência da gravidade? Sofre. Ô, gente, a pergunta que eu faço para vocês é: durante a subida, o movimento de subida da bolinha é acelerado ou retardado? Durante a subida, o movimento de subida da bolinha é acelerado ou retardado? Durante a subida, movimento acelerado ou retardado? Retardado, porque a velocidade vertical aponta para cima, só que a aceleração da gravidade aponta para baixo. Então, conforme a bolinha vai subindo, a velocidade dela vai diminuindo. Até que vai chegar um momento em que a velocidade vai diminuir tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto, que o que é que essa bolinha vai fazer lá em cima? Ela vai parar. Então, perceba, o movimento de subida da bolinha é retardado, porque a velocidade vertical aponta para cima, só que a aceleração da gravidade aponta para baixo. A gente sabe que quando velocidade e aceleração têm sentidos contrários, o movimento é retardado. Então, essa bolinha vai subindo, só que a velocidade vertical dela vai diminuindo. Lembre, quem é que está diminuindo? A velocidade vertical. A horizontal é constante, né? Então, o valor da velocidade vertical vai diminuindo. Só que vai chegar um momento em que a velocidade vertical vai diminuir tanto que no ponto mais alto da trajetória, essa velocidade vertical vai ser quanto? Zero. Vai diminuir tanto que no ponto mais alto da trajetória, essa velocidade vertical vai ser zero. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Ô, gente, se quando a bolinha chega no ponto mais alto, a velocidade dela é zero, ela não deveria despencar? Subiu, a velocidade é zero. Se a velocidade é zero, o que é que ela deveria fazer? Despencar. Por que que ela não despencou? Por que que ela não despencou? Porque perceba, quando ela chegou lá no ponto mais alto, a velocidade dela não é zero? Se a velocidade dela é zero, ela deveria despencar. Perfeito. Por que que ela não despenca? Porque a velocidade horizontal é constante. Quem foi que ficou zero? Quem ficou zero foi a velocidade vertical.
A velocidade que ficou zero, a velocidade que ficou nula, foi a velocidade vertical. Então, essa bolinha, ela para em relação à vertical. Essa bolinha para em relação à vertical. Em relação à horizontal, ela continua em movimento. Então, olha que interessante. Por que que a bolinha não despencou lá no ponto mais alto? Porque ela ainda tem um mínimo de velocidade que permite que ela não despenque. Ela tem um mínimo de velocidade que permite que ela não despenque. Essa velocidade é chamada de velocidade mínima. O que é a velocidade mínima? A velocidade mínima é o mínimo de velocidade que a bolinha precisa ter no ponto mais alto para não despencar. E por algum acaso, quem é que seria essa velocidade mínima? Essa velocidade mínima é a componente horizontal da velocidade. Seria VOX. Então, sempre que uma questão de lançamento oblíquo te perguntar a velocidade mínima, a questão está pedindo que você calcule VOX. Beleza? Se alguma questão de lançamento oblíquo te perguntar a velocidade mínima que o objeto precisa ter no ponto mais alto da trajetória para não cair, essa velocidade é a velocidade VOX. É a componente horizontal da velocidade. Gente, ó, como vocês concordam, aqui seria ó, a altura máxima, né? Esse ponto aqui seria a altura máxima. Esse ponto, ó, altura máxima. Faz sentido para vocês? Esse ponto mais alto da trajetória seria a altura máxima. Tranquilo? Aqui seria minha altura máxima. Beleza. Depois disso, quando a velocidade é zero, o objeto não inverte o sentido do movimento? Olha que loucura. Ó. Quando a velocidade é zero, ele inverte o sentido do movimento. Pensa um pouco comigo. Ele estava indo para cima e para a direita. Se inverter o sentido do movimento, ele não deveria ir para baixo e para a esquerda? Não, né? Porque ele inverteu o sentido do movimento em relação à vertical. Em relação à horizontal, ele continua indo para frente. Então, como a velocidade que fica nula no ponto mais alto é a componente vertical, quer dizer que ele inverte o sentido do movimento em relação à vertical. Então, se antes ele estava subindo, agora ele vai estar descendo. E a velocidade y, ó, agora aponta para baixo. Vou fazer uma pergunta para vocês. Esse movimento de descida é um movimento acelerado ou retardado? Esse movimento de descida, acelerado ou retardado? Acelerado. Por que acelerado? Porque a velocidade y aponta para baixo, a aceleração da gravidade também aponta para baixo. Quando velocidade e aceleração têm o mesmo sentido, o movimento é acelerado. E aí, ó, a velocidade vai aumentando, 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 até que, enfim, ele chega no chão. Gente, e se alguma questão perguntar a vocês a velocidade com a qual o objeto chega no chão? Se uma questão perguntar assim para vocês, a velocidade com a qual o objeto chega no chão. Gente, ó, se a questão perguntar para você a velocidade com a qual ele chega no chão, a gente já tinha aprendido isso lá no lançamento horizontal, né? A questão quer que você calcule aqui a velocidade resultante, né? A questão que é aqui a velocidade resultante. Que eu sei que vocês concordam comigo, que como esses dois carinhas aqui são perpendiculares, a velocidade resultante vai ser encontrada através do quê? Teorema de Pitágoras. Então, a velocidade resultante ao quadrado é igual a VOX ao quadrado mais VY ao quadrado. Tranquilo? Beleza? Então, essa velocidade resultante vai ser encontrada através do Teorema de Pitágoras. Beleza? Faz sentido para vocês isso? Faz sentido para vocês isso? Tudo que eu expliquei aqui? Eu posso apagar esse pedacinho aqui? Posso apagar só esse pedacinho?
Então, vou apagar esse pedacinho aqui. E eu vou agora... Peraí, viu, gente? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Voltei. Ó, eu vou agora analisar cada um desses movimentos de maneira separada. Até porque a gente sabe que quando dois movimentos são simultâneos e perpendiculares entre si, esses movimentos eles são independentes, tá? Então, se nós temos dois movimentos que são simultâneos e perpendiculares entre si, esses movimentos são independentes, então eu posso analisar cada um deles aí de maneira separada. Então, eu posso analisar o que acontece na horizontal separadamente do que acontece na vertical. E eu vou começar analisando o que acontece na horizontal, tá? Vou analisar aqui o que acontece na horizontal. Fazer uma pergunta para vocês aqui, ver se vocês entendem. Eu sei que meu objeto ele tem duas velocidades, a velocidade VOX e a velocidade VOY. A pergunta que eu faço a vocês é: qual dessas duas velocidades vai fazer com que o objeto se mova na horizontal? VOX ou VOY? Quem faz ele se mover na horizontal? VOX ou VOY? VOX. Só que a gente sabe que VOX não sofre influência da gravidade, né? Se VOX não sofre influência da gravidade, o valor de VOX, o módulo de VOX é constante e diferente de zero, que a gravidade não consegue variar o valor de VOX. Então, o valor de VOX permanece inalterado, constante. Então, quer dizer que na horizontal, o meu objeto está em movimento uniforme. Porque se a velocidade dele horizontal é constante, é como se na horizontal ele tivesse em movimento uniforme. E aí, o que é que eu posso fazer? Opa! E aí, o que é que eu posso fazer? Se o movimento é uniforme, se o movimento é uniforme, eu posso usar aqui, ó, Deus vê tudo. Não posso usar isso? Se o movimento é uniforme, eu não posso usar Deus vê tudo? Só que se vocês concordarem comigo, a distância que ele percorreu na horizontal foi essa distância aqui, ó. Não foi essa distância aqui que ele percorreu na horizontal? E essa distância a gente aprendeu lá na aula de lançamento horizontal, que se chama alcance. Essa distância se chama alcance. Até porque, olha o que eu quero que vocês percebam. Olha o que eu quero que vocês percebam. Pega esse lançamento oblíquo. Se você começar a analisar o lançamento oblíquo a partir da altura máxima, é um lançamento horizontal, né? Faz sentido para vocês isso? O lançamento oblíquo, se você analisar a partir da altura máxima, é um lançamento horizontal. E você reconhecer isso te ajuda a resolver alguns exercícios. Vocês vão ver que tem uma questão específica aí da lista que eu vou usar essa ideia, na lista de lançamento oblíquo. Então, perceba, se você pegar um lançamento oblíquo a partir da altura máxima, ó, é um lançamento horizontal, né? A partir da altura máxima. Então, perceba, essa distância que ele percorre na horizontal, eu chamo de alcance, que nem a gente tinha lá no lançamento horizontal. Então, vai ficar assim, ó, a distância que ele percorreu na horizontal é o alcance. A velocidade que fez com que ele se movesse na horizontal foi a velocidade x. A velocidade que fez com que ele se movesse na horizontal é a velocidade x. E o tempo seria o tempo total. Como assim o tempo total? É o tempo de subida mais o tempo de descida. Tá? Então, esse tempo aqui é o tempo total que esse movimento durou. Seria o tempo de subida mais o tempo de descida. Aí vem uma pergunta comum. Oi, Yuri, mas o tempo de subida é igual ao tempo de descida, né? Depende, viu? Nem sempre o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Por exemplo, nessa situação, a bolinha sai do chão
e retorna ao chão. Então, como ela sai do chão e retorna ao chão, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Mas vamos supor que tem aqui, ó, uma casa, eu chutei uma bola e essa bola caiu aqui, ó, no telhado da casa. É um lançamento oblíquo? Ficou aqui uma luz na frente, né? É um lançamento oblíquo? É. Mas o tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida? Não. Porque o ponto de partida e o ponto de chegada estão em alturas diferentes, né? Então, nem sempre o tempo de subida é igual ao tempo de descida. E a gente vai ver situações em que isso acontece. Ok? Faz sentido para vocês isso? Faz sentido? Ok? Quando vocês falarem, eu vou apagar aqui. Quando vocês falarem que eu posso, eu vou apagar esse pedaço aí. Ok? Vou apagar, tá? Então vamos lá. Então a gente já viu o que acontece na horizontal. Vamos ver agora o que acontece na vertical, tá? Vamos tentar entender o que acontece na vertical. Gente, vocês concordam que na vertical é como se eu tivesse pegado essa bolinha e jogado ela para cima e aí ela subiu e depois desceu? Faz sentido para vocês? Na vertical é como se eu tivesse pegado a bolinha, jogado ela para cima e aí ela ia subir, depois descer. Não é isso? Então, na vertical, é como se eu tivesse pegado a bolinha, lançado ela para cima, e aí a bolinha ia subir e depois descer. Então, na vertical, é como se eu tivesse um lançamento vertical, tá? Lançamento vertical no VAR. LVNV, lançamento vertical no VAR, tá? E a gente não precisa nem dizer que eu estou desprezando a resistência do ar aqui, tá? Em todos os lançamentos, a gente despreza a resistência do ar, porque senão a gente não ia conseguir chegar nos resultados que a gente chega. Eu estou desprezando a resistência do ar. Então, como na vertical é só como se eu tivesse pegado a bolinha e jogado ela para cima, e aí ela subiria e depois desceria, eu vou usar as fórmulas do lançamento vertical. Primeiro, H é igual a HO mais VOY vezes T menos G vezes T ao quadrado sobre 2. Beleza? Vocês lembram de Sofia sortuda, você é tesuda, aguenta tudo, dois em cima, dois embaixo? Sofia sortuda, você é tesuda, aguenta tudo, dois em cima, dois embaixo. Só muda que ao invés de posição final e posição inicial, eu tenho altura final e altura inicial. Porque se ele está se movendo na vertical, as posições que ele ocupa são alturas. A velocidade inicial vai ser a velocidade inicial na vertical, que eu estou analisando o movimento na vertical, né? O movimento horizontal depende da velocidade horizontal e o movimento vertical depende da velocidade vertical. Então, o VO, nesse caso, é a velocidade inicial na vertical. A aceleração é a própria gravidade. E a gravidade tem sinal negativo. Lembrem lá da aula de lançamento vertical, que eu expliquei o porquê que a gravidade tem sinal negativo. Lembrem. Eu falei que geralmente a gente orienta a trajetória para cima, não é isso? Geralmente a gente orienta a trajetória para cima.
Como a gravidade aponta para baixo, ela vai ter sinal negativo. Tranquilo? Outra coisa. Vocês lembram que lá no lançamento vertical, a gente tem uma fórmula que é V é igual a VO menos GT? Lembram? V é igual a VO menos GT? A gente tinha isso lá no lançamento vertical, né? V é igual a VO menos GT. Aqui vai ser VY é igual a VOY. Vou até apagar isso aqui, viu? VY é igual a VOY menos GT. Gente, obviamente eu estou colocando Y para poder diferenciar, tá? Eu coloco o Y só para diferenciar. Então, VY e VOY, porque eu tenho que especificar que o movimento é na vertical. A gente vai apagar aqui também. Senão eu vou ficar sem tempo. Beleza? E por último, mas não menos importante, a gente tem a equação de Torricelli. Vocês lembram de V ao quadrado é igual a VO ao quadrado menos 2GH, que a gente tinha lá no lançamento vertical? V ao quadrado é igual a VO ao quadrado menos 2GH. Aqui vai ser VY ao quadrado é igual a VOY ao quadrado menos 2GH. Gente, então se vocês perceberem, eu estou usando fórmulas do lançamento vertical. Essas fórmulas que eu estou colocando aqui não são novidade para vocês não, tá? Se vocês abrirem os cadernos de vocês, lá na parte de lançamento vertical, vocês vão fazer assim. Pega o caderno de vocês, vai na parte de lançamento vertical e procura equações. As equações do lançamento vertical são exatamente essas equações aqui. A única coisa que eu fiz de diferente foi chamar VO de VOY e V de VY. Porque como o movimento acontece na vertical, eu tenho que fazer essa diferenciação do que é horizontal e do que é vertical. Faz sentido para você, gente? Faz sentido para vocês? Ana, você estudou, você assistiu a gravação de lançamento horizontal? Lara assistiu? Você assistiu lá na gravação? Eu posso apagar? Desenho aqui pode, né? Vou aproveitar que as equações estão aqui e vou falar agora do tempo de subida. Gente, ó, vamos lá. O que é que seria o tempo de subida? É algo que a gente já tinha discutido lá na parte de lançamento vertical, né? O tempo de subida é o tempo que a bolinha vai levar para chegar no ponto mais alto da trajetória. Vocês concordam que desde o momento em que eu chuto a bola até o momento em que ela chega no ponto mais alto, não leva aí um certo tempo? Esse tempo é chamado de tempo de subida. Então, o tempo de subida, ele nada mais é do que o tempo que o objeto leva do instante em que ele sai do chão até o instante em que ele chega no ponto mais alto da trajetória. Seria a altura máxima, né? O ponto mais alto da trajetória é a altura máxima. Gente, deixa eu só conectar aqui meu notebook no carregador. Ele começou a descarregar e eu já volto.
Pronto. Vamos lá. Então, perceba. O tempo de subida é o tempo que a bolinha gasta para chegar no ponto mais alto da trajetória. Esse ponto mais alto, que a gente chama de altura máxima, né? Então, o tempo de subida é o tempo que a bolinha leva para chegar na altura máxima, no ponto mais alto da trajetória. A questão toda é, como é que eu vou encontrar esse tempo de subida? Eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Vy é igual a VOY menos GT. Ela achar o tempo de subida, ou seja, quero saber o tempo que a bolinha gasta para chegar no ponto mais alto. Então, perceba, VY é igual a VOY menos GT. Só que, gente, vocês concordam comigo que quando a bolinha chega no ponto mais alto, ela para em relação à vertical. Se ela para em relação à vertical, o valor de VY é zero. Então, quando a bolinha chega no ponto mais alto da trajetória, ela para em relação à vertical. Então, a velocidade vertical dela é nula. A gente já viu que ela só não despenca por conta da velocidade horizontal, que mantém ela em movimento, né? É a chamada velocidade mínima. Então, zero é igual a VOY menos G vezes T. Olha o que é que eu vou fazer. Menos G vezes T, se eu mandar para o primeiro membro, passa positivo, né? Então, fica G vezes T. Porque menos G vezes T, se eu passo para o primeiro membro, passa positivo. Que é igual a VOY. Só que eu não quero saber o tempo de subida? T. Então, o tempo de subida é igual a VOY. A gravidade está multiplicando, passa dividindo. Então, o tempo de subida é VOY sobre G. Olha que interessante. Se vocês lembrarem, quando a gente estudou lançamento vertical, a gente viu que no lançamento vertical, o tempo de subida era VO sobre G, né? Lá no lançamento vertical, o tempo de subida era VO sobre G. É a mesma coisa aqui. Só muda que eu coloco VOY, porque eu tenho que diferenciar o que é vertical do que é horizontal. Então, o tempo de subida é VOY dividido por G. Então, se você perceber, essa fórmula do tempo de subida no lançamento oblíquo é exatamente igual à fórmula do tempo de subida no lançamento vertical. Até porque o lançamento oblíquo, ele é uma composição de movimentos. Ele é um movimento uniforme na horizontal e um lançamento vertical para cima na vertical. Então, a fórmula do tempo de subida no lançamento oblíquo, ela é idêntica à fórmula do tempo de subida do lançamento vertical. Só muda que aqui eu troquei VO por VOY, que eu preciso diferenciar o que é vertical do que é horizontal. Faz sentido para vocês? Ok. Tempo de subida, né? Posso apagar? Posso apagar isso aqui, gente? Vou apagar. O próximo tópico é o tópico de altura máxima. Próximo tópico é o tópico de altura máxima. Altura máxima. Gente, ó, a gente já sabe que a altura máxima é o ponto mais alto da trajetória, né? É o ponto mais alto no qual o nosso objeto consegue chegar. Eu lanço o objeto para cima, ele vai subindo e o valor da velocidade dele vai diminuindo. Ou seja, o módulo da velocidade vai diminuindo porque o movimento de subida é um movimento retardado. Então, a bolinha vai subindo
e a velocidade dela vai diminuindo. Então, conforme a bolinha sobe, a velocidade diminui. Então, ela vai subindo e a velocidade vai diminuindo, 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 até que no ponto mais alto da trajetória, que eu chamo de altura máxima, a bolinha para, mas ela para em relação à vertical. Então, a altura máxima é o ponto mais alto da trajetória. O que é que eu preciso lembrar? Eu preciso lembrar que na altura máxima, no ponto mais alto da trajetória, a bolinha para. Mas por que ela não despenca? Porque ela só para em relação à vertical. Então, vou usar aqui ó, a equação de Torricelli. Eu vou usar aqui VY ao quadrado é igual a VOY ao quadrado menos 2 vezes a gravidade vezes a altura. Tranquilo? Só que VY vale quanto? A velocidade y no ponto mais alto da trajetória, ela é nula. No ponto mais alto da trajetória, a velocidade vertical é nula. O objeto para em relação à vertical. Então, zero vai ser igual a VOY vale quanto? VOY, eu não sei, né? VOY é VOY. VOY ao quadrado menos 2GH. Perceba, menos 2GH, se eu jogar para o primeiro membro, fica positivo. Então, fica 2GH. Então, menos 2GH, jogo para o primeiro membro, fica 2GH. Que é igual ao quê? VOY ao quadrado. Foi o que sobrou. Peguei menos 2GH, joguei para o primeiro membro, ficou positivo, que é igual a VOY ao quadrado. Como eu quero a altura, que seria a minha altura máxima, é só pegar o 2G que está multiplicando e passar dividindo. Então, minha altura máxima seria VOY ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade. A altura máxima é VOY ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade. Agora, perceba, observação interessante. Lá no lançamento vertical, se vocês pegarem aí o capítulo de lançamento vertical, vocês vão ver que no lançamento vertical, eu coloquei que a altura máxima no lançamento vertical era VO ao quadrado sobre 2G. A altura máxima no lançamento vertical era VO ao quadrado sobre 2G. Aqui é a mesma coisa. Eu só troquei VO por VOY. Porque, como eu falei, a gente tem que diferenciar o que é vertical do que é horizontal. Então, o cálculo da altura máxima no lançamento oblíquo é idêntico ao cálculo da altura máxima no lançamento vertical. O cálculo da altura máxima no lançamento oblíquo é idêntico ao cálculo da altura máxima no lançamento vertical. Só muda que no lançamento vertical, a velocidade eu chamo de VO, porque é a única velocidade que eu tenho. E a outra eu chamo de VOY, para diferenciar. Tá? Anota aí rapidinho. Para tentar ficar muito entendendo. Deixa eu lá eu não ia registrar, né? Mas até então está muito certo. Valeu por indicação aí. Vocês entenderam isso aqui, gente? Faz sentido para vocês? Lara, Ana, Isa, faz sentido para vocês? Sim? Posso apagar então? Vou apagar, tá? Gente, eu vou entrar agora numa fórmula que é
maluquice, tá? Eu vou explicar para vocês aqui uma fórmula que, para deduzir, eu vou dar uma volta ao mundo para deduzir ela para vocês, que envolve um pouco de trigonometria. É a fórmula do alcance, tá? Vou mostrar para vocês aqui a fórmula do alcance. Tranquilo? Vê se vocês entendem. A gente já viu, porque eu já coloquei isso aí no caderno de vocês, que o alcance, eu já coloquei aí para vocês, que o alcance é a velocidade inicial na horizontal vezes o tempo total, não é isso? Eu já coloquei aí no caderno de vocês que o alcance, o que é que seria o alcance? O alcance é a distância que a bolinha percorre na horizontal. Eu já coloquei para vocês que o alcance é a velocidade inicial na horizontal vezes o tempo total, não é isso? Beleza? A questão toda é, vocês concordam, então, que se meu objeto sai do chão e retorna para o chão, vocês concordam que se ele sai do chão e retorna para o chão, faz sentido eu dizer para vocês que o tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida? Tipo assim, eu sou um jogador de futebol, a bola está no gramado. Se eu chuto a bola e ela retorna para o gramado, o tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida. Isso faz sentido para vocês? Porque a altura inicial é igual à altura final. Porque se inicialmente ele estava no gramado, eu chuto ele descreve uma trajetória parabólica que retorna para o gramado, então o tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida. Se o tempo de subida é igual ao tempo de descida, ó, se o tempo de subida for igual ao tempo de descida, faz sentido para vocês eu dizer que o tempo total é 2 vezes o tempo de subida? Faz sentido para vocês isso? Se eu estou dizendo que o tempo de subida é igual ao tempo de descida, faz sentido eu dizer para vocês que o tempo total é 2 vezes o tempo de subida? Porque assim, ó, se o tempo de subida for 4 segundos, o de descida também é 4. 4 mais 4, 8. Então faz sentido para vocês eu dizer que se o tempo de subida é igual ao tempo de descida, que o tempo total vai ser o dobro do tempo de subida? Faz sentido? Faz? Beleza. Só que vocês concordam comigo que o tempo de subida que eu acabei de explicar para vocês é VOY sobre G. Tempo de subida é VOY sobre G. Acabei de explicar isso. Agora, VOX, vocês concordam que é VO multiplicado pelo cosseno do ângulo? VOX é VO multiplicado pelo cosseno do ângulo, vezes 2, vezes VOY. Quem é VOY? VOY é VO multiplicado pelo seno do ângulo. Concordam comigo, gente? Que VOX é VO cosseno e VOY é VO seno? Tudo isso aqui dividido pela gravidade. Faz sentido para vocês? Até aí, tá ok? Até aí, tá ok? Sim ou não? Aqui, ó. Vocês concordam que VOX é VO vezes o cosseno do ângulo? E VOY é VO vezes o seno do ângulo. Não é isso? Olha o que eu vou fazer. VO vezes VO é VO ao quadrado. VO vezes VO é VO ao quadrado. Um número multiplicado por ele mesmo é ele ao quadrado. Vezes 2, vezes o seno de θ, vezes o cosseno de θ. Não é isso? VO vezes VO, VO ao quadrado. Vezes 2, vezes o seno de θ, vezes o cosseno de θ. Tudo isso dividido pela gravidade.
Ok? Aí eu quero saber um pouco do conhecimento trigonométrico de vocês. Ô, gente, se eu fizer essa conta aqui, 2 vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ, o que é que eu vou encontrar? Testando o conhecimento trigonométrico de vocês. Se eu realizar esse cálculo aí, 2 vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ, o que é que eu vou encontrar? Se eu fizer 2 vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ. Tangente não. O que é que eu encontro? Alguém sabe aí? 2 vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ. Eu encontro, ó, gente, o seno de 2θ. Eu encontro o seno de 2θ. Porque, por exemplo, ó, para refrescar a memória de vocês aqui. Se eu tivesse aqui, ó, se eu pedisse para vocês o seno de A mais B, vocês vão aprender isso esse ano com o professor de matemática de vocês, tá? O professor de matemática de vocês vai ensinar isso. Inclusive, para quem não estiver fazendo o curso de matemática, eu tenho uma turma de matemática, tá, gente? Essa minha turma de matemática é toda quarta-feira, das 5 às 6h30. É R$ 100 por mês, é uma turma só de resolução de questões. Mas eu vou resolvendo as questões, obviamente, do mais fácil para o mais difícil. Então, estou explicando nesse momento porcentagem. Na verdade, eu acabei porcentagem, tá? Expliquei porcentagem. E aí depois eu vou para grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. E vou depois escalando, né? Geometria plana, geometria espacial, trigonometria, os assuntos que mais caem no Enem, funções, porque isso é muito útil na física, né? Então, para quem tiver interesse, entre em contato comigo depois no WhatsApp. Mas vamos lá, se eu pedisse para vocês o seno de A mais B, vocês concordam que isso aqui, vocês concordam que o seno de A mais B, se eu pedisse, quanto vale o seno de A mais B? Vocês concordam que o seno de A mais B é o seno de A vezes o cosseno de B mais o seno de B vezes o cosseno de A? Vocês já viram isso aqui alguma vez na vida de vocês? Vocês já estudaram isso aqui alguma vez na vida? Na minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Tá? Na minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. É o seno da soma. Só que vamos supor que ao invés de somar A com B, ao invés de somar A com B, eu queira somar θ com θ. Ao invés de fazer A mais B, eu vou fazer θ mais θ. Θ é o ângulo, tá? Ao invés de fazer A mais B, eu faço θ com θ. Então, A, o que antes era A, agora é θ. O que antes era A, agora é θ. E o que antes era B, agora também é θ. Ah, agora vê se vocês entendem. Seno de θ mais θ, o seno de θ mais θ, não é o seno de 2θ? Opa, peraí, minha câmera parou. Pronto, voltou. Vocês concordam que o seno de θ mais θ é o seno de 2θ? Porque θ mais θ é 2θ. Faz sentido? Então, o seno de θ mais θ é o seno de 2θ. Que ficou seno θ cosseno θ mais seno θ cosseno θ. Só que, gente, seno θ cosseno θ com seno θ cosseno θ, não é isso aqui 2 vezes? Ó, se eu pegar seno θ cosseno θ com seno θ cosseno θ, é 2 vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ. Faz sentido para vocês? Que o seno de θ vezes o cosseno de θ mais o seno de θ vezes o cosseno de θ é 2 vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ?
Só que 2 vezes seno θ vezes cosseno θ é o quê? Seno de 2θ. Então, eu peguei 2 seno θ cosseno θ e transformei em seno de 2θ. Tranquilo? Tudo isso aqui dividido pela gravidade. Então, através dessa relação, nós conseguimos calcular o alcance do nosso objeto. Tranquilo? Faz sentido para vocês isso, gente? Faz sentido para vocês? Velho, sempre que eu puder, eu vou colocar lá na plataforma algumas aulas de matemática. Eu explicando alguns tópicos específicos de matemática que eu vou precisar para as nossas aulas. Por exemplo, quando eu começar a explicar óptica geométrica, vocês vão ver que eu vou colocar lá vários conceitos de geometria. Eu vou falar de teorema de Pitágoras, eu vou falar de polígonos, eu vou falar de teorema do ângulo externo, vou falar de complementarismo e suplementarismo, porque o nome já fala, né? Óptica geométrica, que a gente vai trabalhar com luz, com espelhos, com lentes, microscópios. Óptica geométrica, a gente vai trabalhar muito com geometria. Então, eu vou precisar, né, que vocês tenham aí um refino maior com a geometria, tá? Vou precisar que vocês tenham um refino maior com a geometria. Tranquilo? Beleza? Então, através dessa relação, eu consigo calcular qual é o alcance do meu objeto. Faz sentido para vocês? E aí, gente, faz sentido para vocês? Agora, eu posso apagar isso aqui? Eu posso apagar? Vou apagar e eu quero fazer com vocês aqui uma reflexão, que de certa forma também vai exigir um pouco do conhecimento de geometria de vocês, de um conhecimento mais de trigonometria. Nesse caso, um conhecimento mais básico, tá? A gente já chegou à conclusão de que o alcance de um objeto ele pode ser calculado como sendo VO ao quadrado vezes o seno de 2θ sobre a gravidade. Beleza? O alcance do objeto pode ser calculado como sendo VO ao quadrado vezes o seno de 2θ sobre G. A é o alcance. VO é a velocidade no momento em que a gente lançou o objeto. θ é o ângulo de lançamento e G é a gravidade. Então, o que eu quero que vocês percebam? Eu quero que vocês percebam que esse alcance, ó, vê se vocês entendem. Esse alcance, ele depende do quê? Vamos supor que eu vou pegar um objeto e vou lançar ele sempre com a mesma velocidade inicial. Vou pegar um objeto e vou lançar ele sempre, ó, com a mesma velocidade inicial. Então, essa velocidade inicial é constante. Vou lançar ele sempre com a mesma velocidade inicial. A gravidade não vai ser sempre a mesma? A gravidade sempre vai valer 10. Então, eu vou pegar um objeto e vou lançar ele várias vezes. Vou pegar o mesmo objeto e vou lançar ele várias vezes. Todas as vezes que eu lançar ele, eu vou lançar ele com a mesma velocidade inicial e a gravidade vai ser a mesma em todas as situações. Vocês concordam, então, que se a velocidade de lançamento for sempre a mesma e a gravidade sendo sempre a mesma, você concorda que esse alcance vai depender do ângulo de lançamento? Vocês concordam que o alcance vai depender do ângulo de lançamento?
Vocês concordam que quanto maior for o ângulo de lançamento, maior for o seno, vocês concordam comigo que quanto maior for o seno, maior vai ser o ângulo de lançamento? Vocês concordam? Se a velocidade inicial for sempre a mesma e a gravidade sendo sempre a mesma, quanto maior for o seno, maior vai ser o alcance. A pergunta que eu faço para vocês é: qual é o maior valor possível para o seno de um ângulo? Qual é o maior valor possível para o seno de um ângulo? E aí, gente? 45 não. Para o seno. Para o seno. Qual é o maior valor possível para o seno? Lembra lá da circunferência trigonométrica que fica girando? Alguém sabe qual é o maior valor possível que um seno pode ter? E aí? O maior valor possível para o seno é 1. O maior valor possível para o seno de um ângulo é 1. Vocês podem observar, não existe no mundo nenhum ângulo que tenha seno maior que 1. O maior valor possível para um seno é 1. E o menor valor possível é o quê? -1. Por exemplo, vocês lembram de uma relação da trigonometria que é assim? Seno ao quadrado do ângulo mais cosseno ao quadrado do ângulo é 1. Lembra disso? Seno ao quadrado do ângulo mais cosseno ao quadrado do ângulo é 1. Se o cosseno do ângulo for nulo, se o cosseno do ângulo for nulo, então esse seno tem que ser máximo. A pergunta é: qual é o número que elevado ao quadrado vai dar 1? Porque se o cosseno for nulo, o seno vai ser máximo. Qual é o valor que, quando eu elevo ao quadrado, dá 1? Esse valor pode ser -1 ou 1, né? -1 ou 1. Porque -1 ao quadrado dá 1, 1 ao quadrado dá 1. Então, o maior valor que o seno de um ângulo pode assumir é 1. E o menor valor é -1. Então, o que eu quero que vocês entendam é: o alcance do objeto depende do seno do ângulo. O alcance do objeto depende do seno do ângulo. Quanto maior for o seno, maior vai ser o alcance. Vocês concordam que quando o seno for máximo, o alcance vai ser máximo? Faz sentido para vocês? Quanto maior o seno, maior o alcance. Então, quando esse seno for máximo, o alcance vai ser máximo. Então, o alcance é máximo se o seno do ângulo for máximo. Faz sentido para vocês isso? Se o seno for máximo, o alcance vai ser máximo. Então, o alcance é máximo se o seno desse ângulo é 1. Porque o maior valor possível para o seno de um ângulo é 1. Então, se o seno for 1, o alcance vai ser máximo. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem qual é o ângulo que tem seno igual a 1? Lá na nossa circunferência trigonométrica, considerando só uma volta, qual é o ângulo que tem seno igual a 1? Você sabe? Tipo assim, 30 não. O seno de 30 é 1/2. 45 não. Seno de 45 é raiz de 2/2. Qual é o ângulo que tem seno igual a 1? Deixa que lembrar a circunferência. Deixa eu recapitular para vocês aqui. Desenhar a circunferência. Gente, a circunferência trigonométrica, ela é uma circunferência como qualquer outra, tá? A diferença dela é que ela vai ser cortada por um plano cartesiano. Ela é cortada por um eixo horizontal, que representa o eixo dos cossenos, e por um eixo vertical, que representa o eixo dos senos. Tá?
Então, perceba, essa circunferência trigonométrica, ela é uma circunferência como qualquer outra. A diferença é que ela é cortada por um plano cartesiano. Um eixo horizontal, que representa o eixo dos cossenos, e um vertical, que representa o eixo dos senos. Só que essa circunferência trigonométrica, ela começa aqui. Ela começa aqui e ela gira, ó, no sentido anti-horário, tá? Ela gira no sentido anti-horário. Então, vocês concordam que se ela começa aqui, o ângulo que está aqui é 0 graus? Aqui, ó, é um ângulo reto. Reto, 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 reto. Então, aqui, ó, aqui não é 0 graus? Então, quem está aqui é 90. O cara que está aqui é 90 graus. E, ó, a circunferência tem quantos graus? A circunferência tem 360 graus. Se eu dividir em 4 pedaços iguais, cada pedaço tem 90 graus. Então, aqui vai de 0 até 90. Aqui vai de 90 até 180. Aqui vai de 180 até 270. E aqui vai de 270 até 360. Faz sentido para vocês os valores que eu coloquei aqui? Faz sentido para vocês os valores que eu coloquei? Só que assim, essa circunferência trigonométrica, ela tem raio unitário. Como assim raio unitário? O raio dela mede 1. Então, daqui até aqui, 1. Daqui até aqui, 1. Daqui até aqui, menos 1, porque é um plano cartesiano, né? E a esquerda da origem é negativo, menos 1. E daqui até aqui, menos 1. Então, 1, 1, menos 1, menos 1. Gente, olha que massa. Tá vendo esses dois ângulos de 0 e 360? Tá vendo 0 e 360? 0 e 360, eles estão onde o cosseno vale 1. Faz sentido para vocês isso? 0 e 360, eles estão onde o cosseno vale 1. Ó a dica. O seno e o cosseno de um ângulo sempre vão ser no máximo 1 e no mínimo menos 1. O seno de um ângulo pode ser no máximo 1, no mínimo menos 1. E o mesmo vale para o cosseno. Cosseno no máximo 1, no mínimo menos 1. Só que a dica é, se um ângulo tiver seno 1 ou menos 1, o cosseno dele é 0. Porque se um ângulo tem seno máximo ou mínimo, o cosseno tem que ser 0. O cosseno tem que ser nulo. E o contrário também é válido. Se um ângulo tiver cosseno 1 ou menos 1, o seno é 0. Talvez vocês entendam. 0 e 360 estão onde o cosseno é 1. Se eles estão onde o cosseno é 1, o cosseno deles é 1, só que o seno é 0. O seno é 0. Agora, 180. 180 não está aqui? Ó, 180 não está aqui? 180 está onde o cosseno é quanto? Menos 1. 180 está onde o cosseno é menos 1. Então, 180 tem cosseno menos 1 e seno 0. Cosseno menos 1, seno 0. Está vendo agora 270? Isso aqui não é menos 1? Que está na parte de baixo, não é menos 1? 270 está onde? 270 está onde? O seno é menos 1. Então, 270 tem seno menos 1 e cosseno 0. Porque se o seno é 1 ou menos 1, o cosseno é 0. Se o cosseno é 1 ou menos 1, o seno é 0. Agora, 90 está onde? Ó, 90. 90 está onde? O seno é quanto? 90 está onde? Onde o seno é? E aqui, gente? 90 está onde o seno é quanto? Ó, 90. Seno. 90 está onde o seno é quanto? E aí? Bora? 90 está onde o seno mede quanto? E aí? Ó, 0 e 360 estão onde o cosseno é 1.
180 está onde o cosseno é menos 1. 0 e 360 estão onde o cosseno é 1. 180 está onde o cosseno é menos 1. 270 não está onde o seno é menos 1. 90 está onde o seno vale quanto? 90 está onde o seno vale quanto? 1. 90 está onde o seno vale 1. Então, quem é esse ângulo que tem seno 1? 90. O ângulo que tem seno 1 é 90 graus. Ah, então perceba. A gente já viu, vou apagar aqui, tá? A gente já viu que para o alcance ser máximo, a gente já viu que para que o alcance seja máximo, para o alcance ser máximo, esse seno tem que ser máximo. Ou seja, esse seno tem que ser 1, que é o maior valor que o seno pode assumir. Então, para esse alcance ser máximo, esse seno precisa ser 1. A questão é, quem é o ângulo que tem seno 1? O ângulo que tem seno 1 é 90. O ângulo que tem seno 1 é 90. Então, esse cara aqui, ó, meu ângulo aqui, 2θ, tem que ser quanto? 90. Faz sentido para vocês? Porque perceba, o alcance depende do seno. Quanto maior o seno, maior o alcance. Então, quando esse seno atingir o seu valor máximo, que é 1, o alcance vai ser máximo. Tá? Então, perceba, o alcance depende do seno. Quanto maior for o seno, maior o alcance. Então, quando esse seno atingir o seu valor máximo, que é 1, esse alcance vai ser máximo. Então, meu alcance é máximo se o seno de 2θ valer 1. A pergunta é, qual é o ângulo que tem seno igual a 1? 90. Então, esse ângulo 2θ tem que ser 90. Faz sentido para vocês? Faz sentido para vocês o porquê que 2θ tem que ser 90? Faz sentido? E aí, Lara, Ana, Isa, faz sentido para vocês por que 2θ tem que ser 90? Então, ó, 2θ tem que ser 90. 2 não está multiplicando? Se 2 está multiplicando, então ele passa o quê? Dividindo. 2 está multiplicando, passa dividindo. 90 dividido por 2 é 45. Qual é a conclusão que eu chego? E para que o alcance num lançamento oblíquo seja máximo, o lançamento tem que ser feito com um ângulo de 45 graus. Então, quando o ângulo de lançamento é um ângulo de 45 graus, a gente diz que o alcance é máximo. Tá? Beleza? Tranquilo? Então, isso aqui foi só uma dedução, tá? Isso aqui foi só uma dedução. Eu vou apagar isso aqui e vou escrever de um jeito mais simples para vocês. Eu estava deduzindo o porquê que quando o ângulo de lançamento fosse de 45 graus, que o alcance seria máximo. Então, vocês vão colocar aqui, ó, alcance máximo. Alcance máximo. Alcance máximo. Quando é que no lançamento oblíquo o alcance vai ser máximo? No lançamento oblíquo, a gente vai ter um alcance máximo quando o ângulo de lançamento for um ângulo de 45 graus. Tá? Olha que interessante, deixa eu ver se vocês entendem. Vamos supor que eu peguei meu objeto, ó, aqui, peguei meu objeto, lancei com 30 graus. Peguei meu objeto, lancei com 30 graus, ele faz isso. Aí eu vou aumentar o ângulo de lançamento. Vou lançar ele agora com 35 graus. Ó, aí ele faz isso. Vou lançar agora com 45 graus. A gente já sabe, se eu lançar com 45 graus, o alcance vai ser máximo.
Dá para perceber que se eu for aumentando o ângulo, o alcance vai aumentando? Só que quando chegar em 45 graus, esse alcance vai ser máximo. Aí vem a pergunta, oi Yuri, mas e se a partir de 45 graus eu continuar aumentando para 50, 60, 70, aí ele volta a diminuir. Então o alcance aumenta para depois diminuir. O alcance vai aumentando, 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 até que quando o ângulo é de 45 graus, ele é máximo, e a partir daí ele volta a diminuir. Faz sentido para vocês? Então, para que o alcance seja máximo no lançamento oblíquo, o objeto tem que ser lançado com um ângulo de 45 graus. Olha uma coisa interessante. Esse vai ser o único caso no qual VOX vai ser igual a VOY. Por quê? Vê se vocês entendem. Vê se vocês entendem. Vocês concordam comigo? Vocês concordam comigo? Que VOX é VO vezes o cosseno do ângulo? VOX não é VO vezes o cosseno do ângulo? Nesse caso, o cosseno de 45. E VOY é VO vezes o seno do ângulo. Nesse caso, seno de 45. Só que qual é a questão? A questão é que o seno de 45 é igual ao cosseno de 45. Que vale quanto? Raiz de 2 sobre 2. Não é isso? O seno de 45 e o cosseno de 45 são iguais. Ambos valem raiz de 2 sobre 2. Então, VOX e VOY vão ser iguais. E aí, nesse caso, a altura máxima, ó, a altura máxima, a altura máxima vai ser o alcance máximo dividido por 4. Por exemplo, ó, se você calculou o alcance máximo e o alcance máximo deu 40 metros. 40 dividido por 4 não é 10? Então a altura máxima é 10 metros. Então, quando o alcance é máximo, a altura máxima é 1/4 do alcance máximo. Ou seja, quando o alcance é máximo, a altura máxima vai ser o alcance máximo dividido por 4. Oi, Yuri, isso é sempre válido? Não. Isso só é válido para alcance máximo, ou seja, se o ângulo de lançamento for 45 graus. Tranquilo? Só vale se o ângulo de lançamento for de 45 graus. E agora perceba, a gente pode calcular o alcance assim. Ô, gente, a fórmula do alcance. Recapitulando aqui. A fórmula do alcance não seria VO ao quadrado vezes o seno de 2θ sobre G? Nessa fórmula do alcance? VO ao quadrado vezes o seno de 2θ sobre G. Só que a gente já sabe que o seno aqui vai valer quanto? 1. A gente já sabe que esse seno vai valer 1. Então, o alcance vai ser simplesmente VO ao quadrado sobre G. Beleza? O alcance, nesse caso, vai ser VO ao quadrado sobre G. Porque isso aqui é 1, né? 1 vezes VO ao quadrado é VO ao quadrado. Beleza? Ok? Faz sentido para vocês? Ui. Complicadinho, mas ok. Faz sentido para vocês? Então, assim, esse é um dos tópicos que as provas mais gostam de cobrar. E você precisa saber. Você não tem para onde correr. O alcance máximo no lançamento oblíquo acontece quando o ângulo de lançamento é um ângulo de 45 graus. Então, perceba, você pegou o seu objeto e lançou ele com um ângulo, sei lá, de 20 graus. Então, se você lançar ele com um ângulo de 20 graus, ele vai ter lá um certo alcance. Se você for aumentando o ângulo de lançamento,
para 25, 30, 35, 40, o alcance vai aumentando. Então, se você for aumentando o ângulo de lançamento, o alcance vai aumentando. Até que quando chegar o momento em que você lançar ele com um ângulo de 45 graus, ele vai ter um alcance máximo. Então, perceba, se você for aumentando o ângulo de lançamento, o alcance vai aumentando. Isso até 45 graus. Isso até 45 graus. Tranquilo? Isso até 45 graus. Suave. Então, assim, se você for aumentando o ângulo de lançamento, o alcance vai aumentando. Isso até 45 graus, porque quando você chegar em 45 graus, o alcance vai ser máximo. Se a partir de 45 graus você continuar aumentando o ângulo de lançamento para 50, 55, 60, 65, aí o alcance volta a diminuir. Então, é como se seu alcance fizesse isso aqui, ó. Vai aumentando, chega no valor máximo e volta a diminuir. Tá? Então, esse valor máximo aqui seria correspondente a um ângulo de 45 graus. Tá? Vai aumentando, chega no valor máximo, depois volta a diminuir. Suave? E aí, quando o ângulo de lançamento é igual a 45 graus, VOX e VOY são iguais. Porque VOX depende do cosseno do ângulo. E VOY depende do seno do ângulo. Como o meu ângulo é 45 graus e o seno de 45 é igual ao cosseno de 45, né? Ambos valem raiz de 2 sobre 2, esses caras vão ser iguais. E do ângulo de 45 é antes. E aí, ó, somente no caso do alcance máximo, a altura máxima vai ser o alcance máximo dividido por 4. Então, por exemplo, ó, se o alcance máximo for 40 metros, 40 dividido por 4, 10. A altura máxima vai ser 10 metros. E eu posso calcular o alcance máximo nesse caso, ó. Eu posso calcular o alcance máximo nesse caso como sendo VO ao quadrado sobre a gravidade. Beleza? Suave. Faz sentido para vocês? Agora, eu posso apagar? Pode apagar? Vou colocar aqui algumas observações que podem ajudar vocês em algumas questões, tá? Algumas observações interessantes. Primeira observação. Olha que interessante. Eu tenho aqui nesse desenho dois objetos que foram lançados em lançamento oblíquo, tá? Dois objetos que foram atirados, que foram lançados em um lançamento oblíquo. O objeto A, que está descrevendo essa parábola de azul, e o objeto B, que está descrevendo essa parábola de vermelho. Vocês estão vendo pelo desenho que, apesar de que os objetos descrevem parábolas diferentes, essa é a parábola do objeto A e essa é a parábola do objeto B, apesar deles descreverem parábolas diferentes, eles atingem uma mesma altura máxima, né? Eles atingem uma mesma altura máxima. A pergunta que eu faço a vocês é: quem ficou mais tempo no ar?
O objeto A ou o objeto B? Perceba, são duas parábolas diferentes, né? A gente consegue perceber pelo desenho que o objeto A, esse objeto A, ele está sendo lançado aqui de tal forma que ele vai ter um alcance maior. O alcance do objeto A, se vocês perceberem, né? O alcance do objeto A, que é isso aqui tudo, o alcance do objeto A é maior que o alcance do objeto B. Esse aqui seria o alcance do objeto B. Mas a pergunta não é sobre os alcances. A pergunta é: quem vocês acham que ficou mais tempo no ar? O objeto A ou o objeto B? E aí? Quem ficou mais tempo no ar? O objeto A ou o objeto B? E por quê? E aí? Alguém sabe responder? Os dois ficam ao mesmo tempo? Por quê? Os dois ficam ao mesmo tempo? Sim. Mas por quê? Aí vem a conclusão. Olha que interessante. Esses dois objetos vão ficar ao mesmo tempo no ar? Vão. Eu vou explicar o porquê. Vocês concordam que no lançamento oblíquo, vocês concordam que a altura máxima é VOY ao quadrado sobre 2G? Concordam? Que no lançamento oblíquo, a altura máxima é VOY ao quadrado sobre 2G. Vocês concordam comigo que a altura máxima dos dois é a mesma? Vocês concordam que a altura máxima é a mesma? Então, essa altura máxima, ó, é a mesma dos dois. Não é isso? A altura máxima é a mesma. Vocês concordam que a gravidade é a mesma para os dois? Vocês concordam que a gravidade é a mesma para os dois? Então, isso aqui para os dois é a mesma coisa. Qual é a conclusão que eu chego? A conclusão que eu chego é que se a altura máxima que eles chegaram é a mesma e a gravidade é a mesma para eles, qual é a conclusão que eu chego? Que V ou Y para os dois vai ter o mesmo valor. Ou seja, V ou Y do objeto A é igual a V ou Y do objeto B. Faz sentido para vocês isso? Se eles atingiram a mesma altura máxima e a gravidade é a mesma para os dois, qual é a consequência disso? A consequência é que V ou Y para os dois também vai ter o mesmo valor. Faz sentido isso? Faz sentido? Faz sentido isso, gente? Se a altura máxima que os dois atingiram foi a mesma e a gravidade é a mesma para os dois, então VOY para os dois vai ter o mesmo valor. Então, VOY para A é igual a VOY para B. Só que como é que eu calculo o tempo de subida no lançamento oblíquo? Como é que eu calculo o tempo de subida no lançamento oblíquo? O tempo de subida é VOY sobre G. Tempo de subida no lançamento oblíquo é VOY sobre G. Só que a gente já sabe que a gravidade é a mesma para os dois. A gravidade é a mesma para os dois. E olha, VOY para os dois é o mesmo valor. VOY para os dois não é o mesmo valor? Qual é a consequência que eu chego aí? Qual é a conclusão? Que o tempo de subida para os dois é o mesmo. Só que o tempo de subida, nesse caso, é igual ao tempo de descida, né? O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Ou seja, acabei de provar que eles ficam ao mesmo tempo no ar. Faz sentido para vocês o porquê que eles ficam ao mesmo tempo no ar? Faz sentido para vocês o porquê que eles ficaram ao mesmo tempo no ar? Porque eu sei que a gravidade é a mesma. E eu sei que VOY é o mesmo para os dois, então o tempo de subida tem que ser o mesmo. Como o tempo de subida é igual ao tempo de descida, então o tempo que os dois permanecem no ar é o mesmo. Então, ó a dica. Se dois objetos lançados a partir de um mesmo ponto, obviamente, né, tem que ser dito isso. Se dois objetos que são lançados a partir de um mesmo ponto, né, de uma mesma altura, dois objetos que são lançados de uma mesma altura e retornam ao chão, se eles atingirem a mesma altura máxima, eles vão ficar ao mesmo tempo no ar.
Então, se dois objetos em lançamento oblíquo atingem a mesma altura máxima, eles ficam ao mesmo tempo no ar. Faz sentido para vocês isso? Tá? Se dois objetos em lançamento oblíquo ficam ao mesmo tempo no ar, então esses dois objetos, desculpa, se dois objetos em lançamento oblíquo atingem a mesma altura máxima, então eles ficam ao mesmo tempo no ar. Faz sentido para vocês? Faz sentido, gente? Lara, Ana, faz sentido para vocês? Beleza? Então, posso apagar isso aqui e botar mais uma observação, vou liberar vocês. Gente, ó, a partir daqui vocês já podem começar a fazer a lista de lançamento oblíquo, tá? Porque a gente só vai ter aula agora terça-feira, aula de terça de resolução de questões. Então, vocês já podem começar e utilizar a monitoria. Porque vocês nunca utilizaram a monitoria. A monitoria precisa ser utilizada, tá? Se quiser chegar até mim e tirar uma dúvida, eu estou à disposição, viu, gente? Eu sou parceiro de vocês. Então, se vocês precisarem de ajuda, sentindo dúvida, pode me mandar. Tira a dúvida de vocês com o maior prazer. Outra observação aqui. E aí eu já vou liberar vocês. E dá motivo ir embora. Acho que dá para enxergar o que eu estou fazendo aí, né? Pronto, vamos lá. Gente, ó, última observação. Eu nunca vi, na verdade, isso aqui ser cobrado em provas. Se eu vi, ao menos eu não me lembro. Tá? Se eu vi, ao menos eu não me lembro. Mas isso aqui é interessante, pode ser cobrado em questões, tá? Olha a dica que eu vou dar para vocês. Eu tenho aí dois objetos que estão sendo lançados em lançamento oblíquo. Um deles está sendo lançado com um ângulo de 60 graus e o outro está sendo lançado com um ângulo de 30 graus. Então, perceba, dois objetos sendo lançados em lançamento oblíquo. Um está sendo lançado com um ângulo de 60 graus, o outro está sendo lançado com um ângulo de 30 graus. Ô, gente, ó, vocês concordam que se eu somar 60 graus com 30 graus, essa soma aí não vai dar 90 graus? 60 graus mais 30 graus, a soma vai dar 90 graus. Quando a soma de dois ângulos é igual a 90 graus, nós dizemos que esses ângulos são complementares, tá? Eles são complementares. Beleza? Então, percebe, eu tenho aí dois objetos que estão em lançamento oblíquo. Um foi lançado com um ângulo de 60 graus, né? Esse cabo aqui foi lançado com um ângulo de 60 graus. O outro foi lançado com um ângulo de 30 graus. E aí, o que é que acontece? Vocês concordam que a soma de 60 com 30 vai dar 90? Se a soma de dois ângulos é igual a 90 graus, nós dizemos que esses ângulos são complementares, tá? Nós dizemos que esses ângulos são complementares. Então, perceba. Dois ângulos são complementares se a soma deles for igual a 90 graus. E olha que interessante. Se dois objetos são lançados em lançamento oblíquo com ângulos complementares, eles vão ter o mesmo alcance. Dá para perceber que o alcance deles é o mesmo? Dá para perceber. Vou chamar de A e B. Dá para perceber
que o alcance de A é igual ao alcance de B, gente? Vocês conseguem perceber isso? Que o alcance de A é igual ao alcance de B? Faz sentido para vocês? O alcance de A ser igual ao alcance de B? Dá para perceber isso, né? Ao alcance de B, de A, né? O alcance de A é isso. Ao alcance de B, também é isso. Então, a ideia é, se dois objetos estão em lançamento oblíquo, com ângulos de lançamento que são complementares, ou seja, ângulos de lançamento que juntos somam 90 graus, então esses caras vão ter o mesmo alcance. Então, o alcance do cara A vai ser igual ao alcance do cara B, porque eles foram lançados com ângulos que são complementares. Agora, vou fazer uma pergunta para vocês. O tempo que eles permanecem no ar é o mesmo? O tempo que eles permanecem no ar é o mesmo? Não, né? Porque dá para perceber que o objeto A ele foi muito mais alto, né? O objeto A foi muito mais alto. Então, ele fica mais tempo no ar. Porque quem atinge uma altura máxima maior fica mais tempo no ar. Então, o tempo que o objeto A ficou no ar é maior que o tempo que o objeto B ficou no ar. Tá? Então, perceba. O tempo que o objeto A ficou no ar é maior que o tempo que o objeto B ficou no ar. Até porque o objeto A foi mais alto. Gente, é só você usar a lógica. Ó. Quem for atirado mais em pé, digamos assim, quem foi atirado mais em pé, chega mais alto. Tá? Quem foi atirado mais em pé, vai mais alto. Então, perceba. O alcance é o mesmo. Só que como o corpo A fica mais tempo no ar que o corpo B, a altura que o corpo A atinge é maior que a altura do corpo B. Beleza? Então, deixa eu colocar aqui um exemplo. Se eu tivesse dois objetos, um objeto foi lançado com um ângulo de 72 graus. O outro objeto foi lançado com um ângulo de 18 graus. 72 mais 18 dá 90. Esses caras são complementares. Então, esses caras aqui, o que foi lançado com 72 graus e o que foi lançado com 18 graus, eles vão ter o mesmo alcance. Só que o cara que foi lançado com 72 graus, ele não vai ser lançado mais em pé, porque quanto maior o ângulo, mais em pé. Ele não vai ser lançado mais em pé, então ele fica mais tempo no ar e atinge uma altura máxima maior. Faz sentido para vocês? Tranquilo? Faz sentido para vocês isso, gente? Gente, um beijo para vocês. Finalizamos nossa aula de lançamento oblíquo. Tchau, tchau. Bom feriado para vocês e não esqueçam de fazer as questões de lançamento oblíquo para curtir essa Semana Santa, tá? Até terça-feira, aula de resolução de questões. Vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau.